de Josué, capítulo 24, de 1 a 28. Eu convido você a curvar sua cabeça e orar ao Senhor pedindo a Ele que abra seu entendimento, ilumine o seu entendimento para que você entenda aquilo que o Espírito quer falar aos nossos corações. Deus sempre fala, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se Deus não nos revelar, nós fatalmente não entenderemos aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Oremos todos. Querido Deus, nós estamos reunidos na Tua casa, ó Pai, neste último domingo do mês de maio, ó Pai. Mês onde todas as igrejas, ó Pai, comemoram o mês do lar. Mês, ó Deus, onde todas as igrejas fazem uma programação voltada totalmente para as famílias, ó Pai. Para um despertamento de pais, de mães, de filhos, de esposos e de esposas, ó Pai. Ó Deus, Pai, que essa noite não termine, ó Pai, como mais uma programação, ó Pai, mas que seja uma noite totalmente diferenciada em nossas vidas, onde sejamos despertados, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, o mesmo poder que chamou Lázaro para sair para fora, o mesmo poder que tirou o povo da escravidão do Egito, o mesmo poder que conduziu o povo através do Mar Vermelho, o mesmo poder que conduziu o povo pelo deserto, trazendo uma nuvem de dia, uma coluna de fogo, guardando, aliviando o frio, o calor. Ó Deus, o mesmo Deus que deu vitória diante dos povos da terra de Canaã. O mesmo Deus que tem, Pai, nos trazido a maravilhosa graça em Jesus Cristo. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus. O mesmo Deus que derramou e enviou o seu Santo Espírito para habitar conosco, ó Deus, de maneira que nós temos a presença do Senhor conosco em cada momento do nosso viver, Pai. De maneira, ó Deus, que se temos sofrido, ó Pai, não é por falta da Tua presença, porque o Senhor está conosco todos os dias, ó Pai, mas é por falta de muitas vezes deixarmos que o nosso pecado, ó Pai, faça separação entre nós e Ti. Pai, que haja nessa noite, ó Pai, um quebrantamento, ó Pai, que haja nessa noite um ouvir, Pai, da Tua voz, e que ao ouvirmos a Tua voz, ó Pai, possamos nos colocar em nosso lugar de maneira humilde, ó Pai. Tira toda a altivez, ó Pai, todo o orgulho. Quantos têm sofrido, ó Pai, mas não baixam o seu nariz? Quantos têm sofrido, mas não se quebrantam, ó Deus? Ó Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Pai, converta-nos, ó Pai. Transforma o nosso caminho, transforma o nosso viver. Tira, ó Deus, a apatia do nosso meio. Pai, faça com que, Pai, tomemos uma postura, uma posição, Pai, que possamos saber que temos que escolher a quem nós queremos servir, ó Deus. Não podemos cochear andando, Pai, em dois caminhos, ó Pai. Ó Pai amado, que possamos não escolher o caminho estreito, o caminho espaçoso que conduz à perdição, ó Pai, mas que possamos escolher o caminho estreito, ó Deus, que conduz a verdes passos, a uma vida eterna, uma vida plena na Tua presença, ó Deus. Por Cristo Jesus, ó Pai, tudo que já aconteceu aqui, o Senhor já falou. Continua falando, ministrando, ó Pai, que possamos ouvir mais do que a voz do pregador, mas que possamos ser comunicados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito. No nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu tenho estado muito preocupado, porque eu quero fazer um regime e não consigo emagrecer.
E a culpa é da Cláudia, que não me ajuda. A culpa é da Cláudia. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. E eu tenho andado muito preocupado porque, assim como o meu regime, nós percebemos que o povo de Deus tem sofrido e colocado a culpa na Dilma, colocado a culpa no esposo, na esposa, tem colocado a culpa na família, nos filhos, e não temos tido a decência de, diante da reflexão da palavra de Deus, nos colocarmos no nosso lugar. Não há como alguém ouvir a voz de Deus, e nós pregamos o mês todo sobre a família, e não estarmos chegando neste último dia com a sensação de que temos feito muito pouco para que os nossos lares sejam abençoados. Eu chego nesse último domingo envergonhado de como eu preciso melhorar a minha vida familiar em todos os aspectos. Essa precisa ser a nossa atitude quando ouvimos a voz de Deus. Se há algo errado na história da nossa vida, está errado conosco, porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que provê tudo aquilo que nós precisamos. Um Deus que dele flui rios de água viva. Um Deus que faz nascer um manancial no deserto. Um Deus que cuida do seu povo como um jardim que é cuidado e regado. Um Deus que cuida do seu povo como o oleiro cuida de um barro. O nosso Deus é o oleiro supremo que pode mudar, refazer a nossa vida. Não há ninguém aqui nessa noite que tenha a possibilidade de falar, não, a história da minha vida não pode ser mudada. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, onipotente, que pode todas as coisas. E, meus irmãos, esse texto, e é o texto que nós gostaríamos de terminar essa série, o nosso tema do mês foi Reconstruindo o Nosso Lar. E por que reconstruindo o nosso lar? Porque todo mundo, a dona Neuci está reformando a casa, todo mundo, em qual estágio da vida tiver, ele vai olhar para casa e assim, pô, preciso de reformar isso aqui. Mas assim como nós tanto gostamos de reformar as nossas casas físicas, nós não temos o mesmo desejo de olhar no espelho e falar, não, eu preciso verdadeiramente mudar algo no meu lar. Eu preciso rever como eu tenho conduzido a minha família, o meu relacionamento com a esposa, com filhos e tudo mais. A minha espiritualidade com Deus não pode ficar mais assim. Então, o tema do mês é Reconstruindo o Nosso Lar. A primeira mensagem que nós pregamos foi lá em Deuteronômio 6, 4 a 9, que nós falamos sobre edificar a vida na prática da palavra de Deus. E como eu edifico a vida na prática da palavra de Deus? Valorizando, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno, guardarás no teu coração. Então eu amo a Deus guardando a palavra no coração. E você vai ensinar os seus filhos andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, de maneira incansável. E como eu vou inclinar o coração do meu filho para o Senhor? Eu preciso ter o meu coração inclinado para o Senhor. Eu preciso amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração. Eu preciso guardar. E como eu edifico a minha vida dessa forma? Valorizando a palavra do Senhor, estudando a palavra, lendo a palavra de Deus. Eu preciso trazer meus filhos à igreja, na escola dominical, no culto. Eu preciso orar a palavra de Deus, mas como eu vou orar a palavra de Deus
se eu não participo da escola dominical, e por aí vai. Depois nós falamos sobre relacionamento, Colossenses capítulo 3, nós falamos lá sobre o relacionamento marido e mulher. Depois, pais e filhos. E hoje nós vamos falar nesse texto tão maravilhoso, nós cantamos essa música maravilhosa. E o que nós queremos falar, pensar nessa noite no sentido de reconstruir o nosso lar. Que depois de um mês voltado para o lar, é tempo de reflexão, é tempo de decisão. Depois de um mês que nós meditamos sobre a família, hoje, quando nós olhamos para esse tema, esse texto, esse capítulo, nós temos que perceber que nós vivemos num tempo de decisão, um tempo de reflexão, onde ao olharmos para essa palavra maravilhosa, nós temos que fazer como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e vocês, escolhe a quem sirvais. O contexto deste texto é o contexto onde o povo estava agora saboreando a vitória. Eles haviam entrado na terra prometida, eles haviam sido libertados do Egito, milagres no Mar Vermelho, deserto. Para onde olha, Deus agiu com mão poderosa. Agora, meus irmãos, eles estavam numa cobertura. Estavam bem. É um tempo perigoso. É um tempo perigoso porque muitas vezes quando nós experimentamos os milagres de Deus, quando nós conquistamos as vitórias que na verdade foram conquistadas pelo Senhor, nós somos tentados a cruzar os braços, a viver uma vida em si mesmadas, a viver uma vida adorando tudo, menos adorando ao Deus único e verdadeiro. Nós adoramos filhos, adoramos família, adoramos até o ritual da igreja. Tem gente que não perde um culto porque gosta do culto, e nós não percebemos, mas vamos colocando outros deuses na nossa vida. E nós precisamos, em nome de Jesus, entender que esse povo de Israel, eles corriam um grande risco de esquecer que se eles estavam onde estavam, foi porque Deus agiu no meio deles com mão poderosa. A igreja hoje também, enquanto família, tem esquecido de quem tem edificado as nossas famílias. Nós temos esquecido daquilo que Deus tem feito. E quando nós esquecemos que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, foi Ele que nos resgatou, nós invariavelmente, sem que percebamos, adoramos um outro Deus. Não há a menor possibilidade de você dizer que é alguém neutro. Não, eu não adoro a Deus e não adoro outro Deus. Se você não está adorando a Deus, você está adorando outro Deus. Este é um perigo. E se nós formos resumir, o centro dessa mensagem é que Deus, Ele não aceita você dizer que adora Ele e ao mesmo tempo adora outro Deus. Deus requer uma exclusividade. Deus requer uma dedicação incondicional. Deus, Ele não negocia. Ou você de maneira incondicional, escute, ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor, amará Ele de todo o teu coração, mas se você não amar a Deus de todo o teu coração, você não ama a Deus. E aí nós percebemos que, assim como o meu regime não vai, nós só colocamos e priorizamos Deus lá no final do nosso checklist. Se fizermos uma lista de 12 coisas que temos que fazer, Deus vai estar lá no rodapé. Nós
não fazemos e nem tomamos nenhuma decisão baseado em: será que isso traz glória para Deus? Será que isso vai demonstrar para as pessoas que verdadeiramente eu amo a Deus de todo o coração? Se a minha vida parece que está dando certo, eu não estou nem interessado se é certo o que eu tenho feito. Tempos perigosos. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22, ele vai falar lá da igreja de Laodiceia, que não era quente e nem fria, era morna. Era uma igreja morna, que não era crente nem fria, e porque era morna, ele fala: estou a ponto de te vomitar. Final do mês da família. Como nós estamos tratando a questão da nossa família segundo a palavra de Deus? Será que eu tenho entendido que este apelo que Deus faz através de Josué, da necessidade de escolher a quem quer servir, está sendo feito para mim, para você nessa noite? Não há nenhuma possibilidade de você andar no meio do caminho. Nós precisamos, em nome de Jesus, fazer uma reflexão e saber que é um tempo de decisão. E aí, meus irmãos, versículos de 1 a 13, a primeira reflexão que Deus nos chama, se nós quisermos verdadeiramente tomar uma decisão, é fazer uma reflexão a partir dos grandes feitos do Senhor. Deus é um Deus racional, Ele quer que você tenha um culto racional diante dEle. É fé e razão. Deus está falando aqui através de Josué. Josué, fala para esse povo que eu tirei com mão poderosa, esse povo que eu demonstrei o meu poder no meio dele. Nós precisamos, se quisermos tomar uma decisão como Josué, entender o projeto de Deus, onde nós podemos contemplar o poder de Deus nas nossas vidas. Não há ninguém aqui nessa noite que não tenha já uma experiência com a mão poderosa do Senhor. Deus tem feito grandes coisas. O Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus que tem transformado a história de pessoas. Então contemple o poder de Deus. Nós precisamos escolher, nós precisamos entender: o nosso Deus nos chamou, Ele nos resgatou, Ele nos livrou, Ele tem nos dado vitória, o nosso Deus tem derramado bênçãos sem medidas. A Valma estava, desculpa verbalizar, Valma, mas a Valma estava igual uma louca aí, orando para lá e para cá, e tinha alguém que estava numa casa de uma irmã dela, e já há muito tempo, e não tinha mais direito. E a Valma, igual uma louca, porque as coisas de Deus são loucura para os homens: Deus vai tirar, Deus vai tirar, Deus vai tirar. Perturbou a Valma com isso. E a mulher, ao final, entregou a chave: assim, não vou ficar mais aqui não. Foi embora. Foi embora. Nós somos chamados a escolher a quem nós queremos servir de uma perspectiva daquele que contempla o poder de Deus. Versículos 1 a 12 também nos fala que esse poder de Deus, ele é a partir de uma contemplação da presença de Deus, porque não tem como você contemplar o poder de Deus se a presença de Deus não for marcante na sua vida, se você não tiver o cheiro do Espírito Santo, não cheirar o bom perfume de Cristo. E muitas vezes nós falamos assim: não tem mais jeito. Falamos o contrário da Valma: não tem mais jeito, mas nós não buscamos uma vida na presença do Senhor. E quem olha a história que está inserida nesse texto, é uma história onde Deus estava movimentando. Ninguém fez nada, Deus fez. Foi lutar com Jericó, vocês rodeiam, vocês cantam, mas Deus é que vai dar a vitória.
E nós queremos que a nossa casa seja edificada, mas nós queremos fazer. Nós fazemos isso, fazemos aquilo, mas o que você tem testemunhado do que Deus tem feito no seu lar? O que Deus tem manifestado na sua presença? E muitas vezes nós fugimos. Contrário do que a Valma fez, nós desesperamos e fugimos. Achamos que Deus não é conosco. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias. Hebreus 13:5, Mateus 28:20. A presença de Deus é a garantia de que não há uma família que está batalhando o bom combate de maneira só, na sua força, mas você e eu temos um Deus que luta a nossa causa. O hinário presbiteriano, hino 49, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. E continuando essa letra, ele fala assim: me permita lutar ao teu lado invencível. Quando eu percebo que meu Deus tudo pode, eu vou, de maneira alguma, eu não vou escolher outro caminho. Eu vou fazer como Josué. Versículo 13 desse capítulo 24 diz o seguinte: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nela, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Meu Deus do céu, nós precisamos, em nome de Jesus, contemplar o poder de Deus, a presença de Deus, mas precisamos contemplar a provisão de Deus. Deus é o Deus que proverá. Eu não sei como o meu lar vai resolver, mas eu sei que Deus vai resolver, porque Ele deu terra que não trabalhaste, cidade que não edificastes. Meus irmãos, é um tempo de reflexão. Se você não estiver se consagrando ao Senhor, se você não estiver colocando a sua vida, a sua família no altar do Senhor, você está colocando no altar de outros deuses que não vão resolver a situação. Assim como nós falamos da Valma, não vamos falar, mas temos vários testemunhos de pessoas que correram atrás do vento. Em nome de Jesus, contemple as bênçãos que nós tanto gostamos e tão pouco merecemos. Claramente, meus irmãos, nós podemos perceber as bênçãos de Deus. Nós somos alvos da maravilhosa graça de Jesus. Nós não éramos povos e hoje nós somos povo de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros com Cristo. Nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e não temos como, meus irmãos, esquecer o que foi falado hoje aqui na escola dominical, na classe do templo. Perseverança dos crentes, dos santos. O Deus que nos chamou, o Deus que nos deu uma família, Ele continuará nos sustentando. E nós estamos também livres do inferno, livres do medo, porque já não há nenhuma condenação. Por que, meus irmãos? Tantas vezes nós enfrentamos lutas e não nos abrigamos no esconderijo do Altíssimo. Jeremias, capítulo 2, versículo 5. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade de ídolos e se tornando nulos neles mesmos. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade de ídolos e se tornando nulos neles mesmos. Meus irmãos, por que temos andado afastados do Senhor? Que injustiça o Senhor fez para mim e para você? Às vezes nós aborrecemos com a igreja e achamos que é Deus. E Deus nos ensina que nada é motivo, porque nós precisamos amar e orar até pelos que nos perseguem.
E quando nós entendemos que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, nada pode justificar um afastamento da presença de Deus. E Deus está falando para mim e para você: que injustiça acharam vossos pais em mim. Que injustiça eu tenho achado em Deus para andar tão indiferente, tão afastado e buscando a nulidade de ídolos. Não, mas eu não estou buscando, está. Quem comigo não ajunta, espalha. Nós precisamos viver para a glória do Senhor. Versículo 14 e 15. Agora, pois, temeis ao Senhor, e serviu com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal, servi ao Senhor. Se vos parece mal, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos, nesse tempo de decisão, decidir a partir de uma ótica de quem percebe o projeto de Deus e a ação de Deus nas nossas vidas. Mas também esses versículos nos levam a entender um confronto que Deus faz comigo e com você. É um tempo de decisão a partir de sermos confrontados por uma ordem. Agora, pois, temei ao Senhor, em nome de Jesus. Eu e você precisamos sair daqui falando: eu preciso temer a Deus. Eu preciso, quando pensar em alguma coisa que não traz glória para Deus, eu preciso saber que com Deus não se brinca. Eu preciso saber que aquilo que eu semeio, eu vou colher. Se eu semeio do Espírito, eu colho as coisas do Espírito. Se eu semeio as coisas da carne, eu colho as coisas da carne. Confrontados por essa ordem, temei a Deus. Lance fora os outros deuses. Tema ao Senhor. Sirva ao Senhor com sinceridade. Sinceridade original lá é sem cera. Nessa época, as vasilhas lá de cerâmicas, para esconder os defeitos, colocavam a cera nas rachaduras e vendiam legal e tudo mais. Mas a hora que colocava no sol, na luz, a cera derretia e aparecia as rachaduras, os defeitos. Muitas vezes nossa família está cheia de cera, vivendo de aparência, mas quando o sol bate, quando o calor do deserto pega mesmo, derrete tudo e nós percebemos que não há algo bom. Nós precisamos temer ao Senhor, servir ao Senhor. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Agora não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Servi ao Senhor com sinceridade. Glorificar a Deus. Eu preciso saber que o meu maior objetivo, antes de ter uma boa família, até para que tenhamos uma boa família, eu preciso entender o porquê que eu quero ter uma boa família. Eu tenho que ter uma boa família porque isso convém aos santos. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu preciso ter uma boa família porque as pessoas precisam olhar para a minha família e glorificar a Deus. Não é algo negociável. Tema ao Senhor, sirva ao Senhor com sinceridade, lance fora os deuses estranhos. Meus irmãos, sem que nós percebamos, o trabalho se transforma num Deus, a família se transforma num Deus, o emprego, o salário se transforma, a vontade de prosperar transforma num Deus, a apatia se transforma num Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem antes do Senhor, que não seja motivação de glorificar a Deus, precisa, em nome de Jesus, ser lançado fora. Lance fora. Viva com sinceridade. Deus não quer que a hipocrisia reine em nossa vida.
E aí? Versículo 15, escolha a quem você quer servir. Esse foi o desafio de Deus através de Josué. Esse é o desafio de Deus através desse texto. Essa noite essa escolha está diante de nós. Nós que participamos do mês do lar. Nós que ano após ano comemoramos o mês do lar. Damos presentes para as mães. Será que vamos verdadeiramente escolher o Senhor? Vamos entender que aquele que não escolhe ao Senhor, escolhe ficar fora do aprisco, aquele que escolhe andar segundo aquilo que pensa, nós precisamos escolher. Elias no Monte Carmelo, ele confrontou dizendo, então Elias se chegou, 1 Reis 18, 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. A quem nós temos seguido? A quem os nossos filhos têm olhado e percebido que nós temos escolhido? Nós, como servos do Senhor, temos que entender que não dá para escolher as duas coisas. Não dá para ter o melhor de Deus e o melhor do mundo. Não dá para ter o melhor de Deus e o melhor do mundo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Eu não posso deixar que distrações, coisas que são como palha, que não subsistirão no dia do juízo. Eu não posso deixar que essas coisas tire a primazia de Deus na minha vida, no meu casamento, na minha família. Você precisa ser confrontado nessa noite por essa escolha, por esse desafio que Josué fala, eu e a minha casa serviremos. E você, escolha a quem servais. Nós precisamos, como no passado houve homens que levantaram e falaram, eu servirei ao Senhor. Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Nós precisamos olhar para Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, e perceber que homens e mulheres se levantaram para servir somente ao Senhor. Hoje, nessa noite, nós também podemos nos levantar e tomar uma posição ao lado do Senhor. Nós precisamos entender que diariamente pessoas têm se levantado e têm sido exemplos de frouxidão. Nunca tem tempo para tomar uma postura coerente com o Evangelho. Exemplos de frouxidão. Pais não conseguem levantar-se na sua família e falar, agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora os meus filhos verão que só o Senhor é Deus aqui. Mas ao mesmo tempo, nós temos pessoas que têm feito isso. Precisamos definir de que lado nós vamos estar nessa posição. Versículos 16 a 28. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. E quando Josué diz no versículo 19, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se vocês deixarem de servir, eles falam, não, nós vamos deixar, nós vamos lançar fora. Agora, meus irmãos, eu preciso, em nome de Jesus, entender que se eu quero que a minha casa seja uma casa de bênção, eu preciso, em nome de Jesus, nesse tempo de decisão, de reflexão, saber que é tempo de consagração. É tempo de falar, não, eu sei, eu reconheço que na minha família há muita coisa que não agrada ao Senhor.
Eu preciso saber que Deus é Deus santo, um Deus que não perdoa, Deus zeloso. Ele não é conivente. Deus é Deus de amor, mas é um Deus que precisa que você demonstre qual é a sua vontade. Será que nós temos uma vontade como esse povo de consagrar? Eles parecem, meus irmãos, que ficaram assim até estranharam, incrédulos, de Josué perguntar a que Deus eles queriam servir. E eu duvido que, se perguntássemos aqui quem quer escolher Deus, fica desse lado, quem não quer fica do outro lado. Duvido que alguém vai ficar do lado que não serve, porque é algo que não é lógico. Mas todo dia nós temos feito a opção para ficar do lado contrário ao Senhor. Quando reclamamos dos nossos filhos, mas os nossos filhos não percebem em nós sacerdotes do lar, não percebem em nós maridos que amam a sua esposa como Cristo amou a igreja, esposas que são submissas, não porque se acham inferiorizadas, mas porque entendem que Deus colocou um projeto de família onde o esposo é o líder e a esposa é a auxiliadora, e o caminho contrário é um caminho que não traz paz. Quantas esposas se rebelaram contra isso e hoje o marido já vai, esposa. Está cada dia mais claro que a masculinidade tem estado em crise. Tem estado em crise. Marido que devia ser provedor, marido que devia ser referência de segurança, se omite. Esposas que tentam fazer o contrário e não entendem que, se não for do modo do Senhor, não agrada ao Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, falar: é ao Senhor que eu quero, é a Ele que eu vou servir. Entender que nada que possa competir com o Senhor pode ficar em nosso caminho. A minha atenção, o tempo que eu tenho, o dinheiro, o meu amor, tudo que aparece na minha vida precisa ser trazido cativo aos pés do Senhor, consagrado ao Senhor. Versículos de 19 a 23, um lembrete. Deus, Ele abençoa aqueles que se consagram, mas Deus é um Deus que não toma o culpado por inocente. Muitas vezes nós não percebemos, mas se você é filho, Deus corrige. Pessoas têm sido corrigidas pelo Senhor. Pessoas têm sido verdadeiramente até castigadas pelo Senhor, mas não se quebrantam. Estão vivendo uma vida miserável, mas não reconhecem: Senhor, eu sei onde está errado. Eu vou servir ao Senhor. Eu preciso olhar. Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Às vezes nós estamos servindo a nossa família, estamos servindo a nossa agenda. Nós precisamos ter uma reação de compromisso. Precisamos, em nome de Jesus, olhar para esse texto e ter a reação que esse pessoal aqui verbalizou. E se você acha que Deus é um Deus que brinca, esse povo aqui, infelizmente, fez essa promessa de servir a Deus, mas zombou de Deus, brincou com Deus. E Deus mandou profeta, mandou o Ítalo o domingo, e tem mandado pessoas para trazer a mensagem, e nós vamos brincando, e esse povo foi para cativo na Babilônia por 70 anos. Por 70 anos. É urgente, meus irmãos, é urgente. Jesus está à porta. Nós precisamos, em nome de Jesus,
ter a reação positiva e servir ao Senhor. Nós precisamos nessa noite entender lá no fundo no nosso coração que é hora, já passou do tempo de tomar uma atitude de uma vida consagrada. Se você entende que Deus é o Senhor, você precisa servir ao Senhor. Se você acha que Deus não é o Senhor, que isso aqui é palavra de homem, você desista de querer andar em dois caminhos. Vai para o mundo. Curta e saiba que de todas essas coisas Deus pedirá conta e já tem pedido conta. Nós precisamos entender que nós precisamos nessa noite parar de querer ter o melhor de dois mundos. Querer ter o melhor do reino de Deus e o melhor do reino deste mundo. Nós precisamos ter uma postura onde nós temos a consciência da responsabilidade de que, como cristãos, nós não podemos ser uma propaganda ruim para o Senhor. A palavra de Deus diz que as pessoas têm que olhar para a minha vida, a vida da minha família, a minha fé, e perguntar a razão da minha fé. Hoje nós temos sido envergonhados quando falamos que somos cristãos. Porque a palavra de Deus não é regra de fé e prática para as nossas famílias. Nós precisamos viver uma vida no poder de Deus. Uma vida que reconhece que cada vitória é conquistada no nome de Jesus Cristo. Essa é uma propaganda poderosa que vai fazer com que pessoas queiram verdadeiramente servir ao Senhor Jesus. Qual é a propaganda que nós temos feito? Uma propaganda ruim do Evangelho, através de uma vida que não se quebranta, que não se humilha? Ou temos mostrado que o Senhor reina e vive na nossa vida, na nossa família? Sabia que muitas vezes nós não percebemos, mas o modo como nós vivemos define verdadeiramente se somos salvos. Aquele que é transformado pelo poder de Deus, diz a palavra que estavam juntos. Tinha tudo em comum. Não existe a igreja do eu sozinho. Josué está falando aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e quantas vezes nós esforçamos para os nossos filhos fazer 10 cursos, natação, judô, taekwondo e esquindô, qualquer coisa, mas não fazemos o menor esforço para que os nossos filhos não faltem à escola dominical. Que família está indo à Barra de São Francisco na viagem missionária ensinando evangelização? Que família está falando, eu não posso, mas vou mandar uma família que pode? Não adianta, meus irmãos. Não adianta comemorarmos o mês da família se você nessa noite não responder a quem você quer servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos todos nós falar isso de fato e de verdade. E a casa que serve ao Senhor não é a casa que se acha perfeita, mas é a casa que sabe que precisa da graça de Deus. É a casa que reconhece que precisamos nos humilhar mais, nos quebrantar mais. Precisamos deixar de nos justificar mais. Mas falarmos nessa noite, tem misericórdia de mim que sou pecador. Se propício a mim que sou pecador. Que Deus nos abençoe.